insight que me veio agora, e aí eu queria ver se checar com você se faz sentido, que são os pontos de combustão. Sim. Não é? Então, na metodologia da Disney, né, para gestão de experiências do cliente, que também é um pano de fundo aqui de teorias que a gente utiliza, tem esse termo do ponto de combustão, que é justamente esse ponto que ainda não é uma explosão, ele é um ponto de possível, né, Ponto combustão, um sensível. ponto sensível. E muitas vezes o ponto de combustão na relação com o cliente ou na relação interna é um indicativo que pode ser também uma dor de crescimento, você não acha? Acho que sim. Acho que sim, porque são pontos de combustão são momentos delicados do processo que, se eles não forem devidamente mapeados e cuidados, eles vão gerar fricção, interna ou externa. Então, combinando muito com essa realidade da evolução que a gente está falando, desse lugar que não tem um patamar onde acabou. Eu preciso parar de olhar para isso, né? Uhum, Quando a uhum. gente começa os projetos com os clientes, a gente fala muito desse lugar de nós estamos no, a partir deste momento, nós queremos que vocês entendam que o pensamento de processos é evolucionário. Pensar em estrutura é evolucionário, ou seja, nunca mais vai parar. Perfeito. A gente vai ter que continuar pensando nisso. Então, o que acontece é que, às vezes, um ponto de combustão, que é uma coisa controlável num determinado nível de complexidade, ele potencializa quando eu cresço. Uhum. Então, vamos pensar, eu tenho uma questão de retrabalho com o cliente ou um erro com o cliente. Se eu estou num nível de complexidade menor, muitas vezes eu tenho uma relação mais próxima, mais pessoalizada ali, com o meu cliente, e eu vou ali na política, eu vou ali na minha simpatia, na minha empatia, né? Configurando aquela relação para aquele erro, aquele problema não se potencializar tanto. Mas quando eu cresço, e eu tenho agora, por exemplo, 5 pessoas na minha equipe, 10 pessoas na minha equipe, se eu não tiver essa visão concreta, se eu não tiver processos bem alinhados ou uma visão de cliente bem desenhada, eu passo a depender do carisma das pessoas. Então, se a pessoa tem um carisma ou tem ali naturalmente uma habilidade que vai fazer com que ela consiga reverter aquela situação com facilidade, vai dar certo. Agora, se ela não tem isso por conta própria, a tendência é que aquilo efetivamente potencialize o problema. Uhum. E aí acaba acontecendo de que os talentos individuais são eles que acabam tendo que sustentar a uniformidade do negócio ou a experiência do cliente ao longo da jornada. Então, eu tenho um determinado nível de experiência quando eu estou com uma área ou com um determinado profissional e uma experiência completamente diferente quando eu estou passando por outra área ou outro profissional. Esse é um exemplo de uma dor que a gente enxerga, porque muitas vezes a experiência acaba sendo não uniforme, porque ela está muito baseada em processos e em critérios individualizados. Ou, por exemplo, a questão relacionada a essas questões relacionadas a dívidas emocionais internas, por exemplo, que eu acho que são coisas também que às vezes não tão por dentro dessas relações, né? Muitas vezes você está ali tendo uma questão relacionada que na ponta ela está aparecendo um problema com o cliente, mas quando você vai cavando ali mais profundamente, você vai vendo que muitas vezes há pouco feedback, há pouca clareza do que é esperado das pessoas, pessoas que poderiam estar em outras posições, que poderiam ter avançado ou poderiam estar já em outras experiências profissionais, mas as dívidas emocionais, a lealdade ali colocada de uma maneira errada, acaba tolhendo Sim. aquele profissional, ou tolhendo aquela área. Então, de novo, para mim, aquela questão da visão sistêmica. Quanto mais aquele líder, quanto mais aquele fundador se posiciona num lugar de conseguir olhar o todo e conversar com o que está acontecendo fora, conversar com o que está acontecendo dentro, mais ele consegue perceber que essas coisas estão conectadas.